Olá, olá, olá. Começando Rabiscos, temporada especial, Jéssica. Tudo bem? Tudo bem, e você, Tadeu Rodrigues? A gente está começando uma temporada hoje. A gente está começando a nossa primeira temporada de 2020. Uma temporada muito legal. Sim, muito boa. Eu tô animada. Sobre o cotidiano. A gente está empolgado, né? A gente está profundo nos temas que a gente está pensando esse ano. O tema é escolhido pela Jéssica. Como o cotidiano te afeta. A gente vai falar com 4 escritoras muito queridas, muito talentosas. E hoje é o episódio 1, com uma convidada especial que já a gente fala quem é. Sim, a gente vai deixar esse suspensezinho. Você tem uma novidade pra gente? Eu tenho uma novidade. A partir de agora a gente tem parceiros no nosso podcast. Então, todo começo de programa a gente vai falar um parceiro que está ajudando a gente a botar esse podcast no ar. Então, esse primeiro episódio, ele é oferecido pela Faro Editorial, com o livro O Homem que Odiava Machado de Assis, do José Almeida Júnior. Logo menos a gente vai trazer ele aqui. Não posso nem revelar em que temporada que vai ser, nem como que vai ser, mas a gente vai trazer o José de Almeida Júnior, que já ganhou o prêmio Sesc em 2018 e agora está com esse novo romance super bem comentado e é parceiro nosso. E aí eu queria lembrar quem está nos ouvindo, quem está começando, quem está chegando agora, que também a cada episódio a gente está colocando os títulos que a gente menciona durante o programa, e aí a pessoa pode clicar e comprar direto no link da Amazon, e fazendo isso ela ajuda a gente a manter o podcast, né? Isso é muito legal, porque a gente tem muita gente cobrava isso da gente antigamente, falava assim, eu não consigo ter que ficar parando o podcast para anotar as dicas que vocês dão e tal, e agora não precisa mais. Não, agora... Assim, eventualmente a gente vai esquecer, né? Claro, porque também nem a gente consegue ficar parando o podcast para ouvir as dicas que a gente mesmo dá. Porque a gente lembra bastante coisa, vai. A gente chega meio no freestyle aqui, né? Hoje eu fiz um anúncio falando se eu fizer uma oficina, um curso sobre podcast, se as pessoas se animam de fazer. E aí as pessoas ficam, é meu sonho, porque eu queria muito saber fazer roteiro. Eu falo, gente, coitado, eles pensam que eu chego aqui com roteiro, mas eu chego com 0 roteiro. Eu chego muito no freestyle. Mas é legal ter um roteiro. Você vai na raça. É. Assim que é bom, né? Sim, mas é bacana ter um roteiro, acho importante ter um roteiro. Lembrando também que agora a gente grava em casa nova, né? Os 2 primeiros foram gravados na Mac Rádio, o último do ano passado. A gente tá cheio de parcerias para esse ano. E se você também, que tá nos ouvindo, quiser ser nosso parceiro, é só mandar um e-mail pra gente, que é o podcast rabiscos@gmail.com. Eventualmente a gente pode até ler o e-mail aqui e mandar beijo. Sim. Ou se quiser parceria, se quiser também apoiar, a gente tá super disposto. Se a pessoa estiver aqui em Bossa, ela pode vir assistir também. Sim, ou participar, se ela for uma escritora. Vamos falar então da nossa convidada de hoje. Eu já queria trazer ela tem um tempo, a Camila Sadi, que é uma poeta que eu passei a admirar, conheci lá na Flip, não conhecia. A gente trocou figurinha, a gente fez uma oficina junto e eu tive a honra de adquirir o livro dela, Desterro, e desde então falo pra Jéssica que a gente queria unir algumas escritoras que a gente gosta e deu certo. E ela está com a gente hoje. Seja bem-vinda, Camila Sadi. Olá, gente. Muito obrigada. Que alegria ter você aqui. Ela riu de mim que eu perguntei se ela tinha telefone fixo. Ela falou, eu não, tenho 30 anos, eu não tenho telefone fixo. É claro que não. É só pessoas que nasceram antes de 1985 que tem telefone fixo. Depois não, a Camila é de 88. Camila, prazer, obrigada por estar aqui com a gente. Passagem. Então ela nasceu em 88, realmente a pessoa não sabe o que é um telefone fixo. Em Presidente Prudente. Em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, ela é autora dos livros, eu não sei nem ler, mas é Cumulônibus, da Quintal Edições. Aí, tá vendo? Obrigada. Da Quintal, que também é uma grande parceira, e Eu Não Consigo Parar de Morrer, da Urutau. A obra que a gente vai comentar aqui hoje é a Desterro, que foi premiada pelo PROAC na categoria Criação Literária, e saiu ano passado, né, Camila? Pela Macondo. Saiu pela Macondo e Macedo, inclusive. Legal. A gente está começando hoje, Camila, uma temporada, estreando contigo, que a gente quer discutir um pouco a forma que o cotidiano afeta a vida das pessoas, em especial nós que trabalhamos com literatura, né? E o seu livro, em especial, que tem a ilustração da Ana Brandão também, que é linda, são lindas as ilustrações, ele tem muito disso, assim, a sua experiência com o cotidiano, né?
E é fácil perceber isso desde o começo do livro, que você fala da relação com as cidades também. E é um livro muito fácil de navegar, assim, é um livro muito fácil de imaginar ele numa rua, ele numa situação. Eu achei muito legal e curioso você falar isso, que você vem da arquitetura e urbanismo. Eu sempre gosto de conversar com escritores que não têm formação em jornalismo e em letras, porque vem um outro olhar, um olhar totalmente diferente do que a gente já está acostumado. A gente foge um tanto do mais do mesmo. E aí, o teu livro fala muito disso. E aí, quando você traz isso, que a cidade ela é muito preparada para, enfim, para qualquer coisa, né? Para homens, para carros, para tudo menos para as mulheres, isso faz muito sentido. Eu li uma vez, agora eu não lembro quem falou, se foi um texto de Facebook, ou se foi em algum livro, se foi em algum artigo científico, eu sou super esquecida, mas falava que as cidades são meio que genocidas, assim, você tá vivo numa grande cidade, numa metrópole como São Paulo, e chegar vivo no fim do dia, enfrentando transporte, enfrentando tudo que a cidade põe, é uma odisseia, né, porque a cidade, ela tá o tempo todo ali, pronta para te matar, sei lá, pode ser no trânsito, pode ser um andaime, pode ser qualquer coisa, mas elas são lugares onde a morte é sempre muito presente. E aí eu acho que você traz isso no livro, mas falando sobre mulheres, né? Sobre essas mulheres que vão morrendo ali pela cidade e de diferentes meios, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Então, eu acho que a intenção foi bem essa, Jéssica, assim, e por eu vir de outra área, para mim muita coisa parecia óbvia. Eu ficava, nossa, mas será que eu vou ter que falar disso, assim? E o que eu percebo é que muita gente fala, nossa, eu passo por isso todo dia, mas eu nunca tinha pensado. Então, é legal, eu gosto dessas fontes também. Eu falo que eu sinto falta um pouco da formação do jornalismo ou da letras, mas é bacana, são trocas bacanas. Porque eu acho que a questão, assim, a cidade, ela tem esse, enfim, é o lugar onde hoje em dia tudo acontece, né? A cidade é o nosso cenário, mas ela tem mesmo essa coisa de todos os perigos. E, assim, o que eu tentei mostrar, embasado em bastante estudos acadêmicos e depois numa pesquisa de rua que eu fiz mesmo, entrevistas, que, assim, por que diferencia essa coisa do masculino para o feminino? Porque no nosso caso a gente carrega o próprio corpo para cá e para lá, e esse corpo é uma coisa que nos deixa muito mais vulnerável. Você fala, um assalto ele pode acontecer com um homem ou com uma mulher, claro, um furto, ou enfim, um acidente automotivo. Agora, a gente carrega o nosso corpo o tempo inteiro, tem como a gente se desfazer disso, né? Então, até a Jéssica para mim é uma super inspiração, eu sou super fã, porque você me traz muitas novas reflexões o tempo inteiro e, enfim, é um pouco disso que eu tento mostrar também, que assim, enquanto a gente é um corpo, né, pela cidade, então muitas vezes a gente tem esse olhar, a gente é olhado como um corpo, a gente tem que se defender o tempo inteiro, então eu penso que assim, a travessia, ela é diferente nesse ponto. Acho que dá pra... Pode falar, desculpa. Mas eu acho que dá pra ver muito, assim, uma marca sua, né? Acho que eu até te falei isso já, de composição dentro do que você consegue absorver, né? Você falou, você vindo de uma outra área, conseguindo ver a cidade de um outro jeito. O cotidiano te impacta também enquanto enxergar o outro, né? A gente sempre fala isso aqui, porque o cotidiano, a forma com que o mundo apresenta, claro, você também tendo acessibilidade para a escrita, ele pode ser de diversas formas, assim. O Desterro, você até colocou aqui numa das páginas coro e referências, né? Onde você coloca as pessoas que você provavelmente usa como referência para a escrita. Eu achei tão legal porque tá no final do livro, assim, antes de algumas citações, e ele vem mostrando que a gente é um retalho, né? E eu queria que você falasse um pouco da composição do Desterro mesmo, que aqui na própria orelha você já apresenta falando que partiu de uma série de entrevistas realizadas com outras mulheres, né? E que você falasse um pouco a produção do Desterro mesmo, enquanto você falou, não, quero parar e quero escrever sobre isso. Com relação ao cotidiano, acho que é isso, assim, a cidade é o meu cenário, é o lugar que eu tô, eu vim de uma cidade relativamente pequena, uma cidade que tem hábitos ainda
muito agropecuários, e daí quando você chega em São Paulo tem muito isso de você ser sugado. Eu sou uma pessoa muito sensível, então assim, uma criancinha no metrô, aquilo tipo, putz, no começo acabava com o meu dia, e daí eu tive que pensar assim, eu não quero me enrijecer a ponto de dessa criança se tornar invisível, mas ao mesmo tempo eu preciso continuar vivendo, assim, eu não posso entrar nessa bolha, nessa coisa que a cidade traz mesmo. Então, acho que é isso, assim, fica bem claro para mim, no cotidiano, o transporte público. Eu sou mãe, então acho que a maternidade é uma questão também que ela me atravessa, e nisso a gente permeia, claro, o meio urbano, porque a gente não exerce a maternidade apenas dentro de casa, né? Ela é uma coisa pública. Mas eu vou falando das entrevistas, eu achei muito da ideia do livro assim, foi que ele fosse coletivo. Até me falaram assim, mas o seu nome está quase do tamanho do nome do ilustrador. Eu falei, poxa, mas é que eu fiz questão, foi uma coisa intencional. Porque eu gosto muito dessa ideia do coletivo. Eu acho que a gente sozinho, enfim, tem quem goste, mas eu funciono no junto, no caos, enfim, na parceria. E daí quando eu fui começar, eu tive todo já aquele embasamento teórico, acadêmico, mas aquilo é muito perigoso, né? É muito perigoso a gente partir dessa bibliografia. Então eu fiz uma série de entrevistas, assim, que eu bolei, elas são padronizadas, e eu apliquei 55 entrevistas em 22 municípios brasileiros. A mais nova das mulheres tinha 5 anos, a mais velha tinha 86. Que demais. Eram sempre as mesmas perguntinhas, assim, perguntando exatamente isso, como que a cidade te atravessa, ou como você atravessa a cidade, o que te dá medo na cidade, o que poderia ser melhor. E isso serviu muito para mim, para eu perceber que, na verdade, eu sou uma estrangeira no meu país, né? Assim, foi uma coisa, foi super rica. Eu falo que foi um trabalho literário, mas que me enriqueceu muito como ser humano. É meio clichê falar isso, parece até meio demagogo, mas é super verdadeiro. Foi difícil de fazer, porque a realidade é dura, né? A cidade, ela não é sempre amigável, assim como a gente gostaria que fosse na utopia, né? Mas foi muito prazeroso. Legal. Muito bom, Camila. Eu queria entender mais essa parte das entrevistas com essas mulheres que você fez, com essas pessoas, e como é que se deu esse recorte para transformar isso em literatura, né? Porque eu venho do jornalismo e aí para mim é um processo, mas aí eu queria te ouvir como é que foi esse processo de ouvir isso e transformar isso na poesia e na prosa que estão no livro. Foi a parte mais difícil mesmo, porque de fato eu me vi assim, até para fazer as entrevistas, muitas vezes eu mentia que eu era jornalista, porque às vezes eu chegava, olha, eu estou fazendo um livro de poesia, as pessoas olhavam com uma cara assim, então eu percebi que jornalistas são pessoas muito queridas, né, assim, então eu chegava com essa abordagem, olha, eu estou fazendo uma reportagem sobre cidades, então foi meio isso, de coletar várias informações. E chegou numa fase mesmo, eu lutando contra o tempo, porque era um edital, eu gostaria de ter tido uns 3 anos para trabalhar em cima desse livro, mas como era um edital, eu tinha 10 meses contados, e aconteceu isso, assim, eu vi que eu tinha um bocado de informações e muita coisa que eu queria usar, e eu tive que decidir como que eu vou usar. E daí a ideia que me veio, assim, a priori eu pensei, cada entrevista vai gerar um poema, um texto. Mas depois eu pensei, mas a cidade é uma miscelânea, a cidade é essa mistura de tudo que a gente sabe, então eu vou trabalhar de uma forma híbrida. Então ele é dividido em capítulos, só que no geral ele mantém essa coisa de que tudo que foi escrito, ou pelo menos 90%, ele vem de coisas que eu ouvi, das entrevistas, de coisas que eu ouvi de amigas, de pessoas próximas ou de pessoas completamente distantes. No comecinho ele acho que ele é um pouco mais teórico, assim, seronomútil, mas eu tentei sempre tomar esse cuidado para não deixar que ele ficasse muito rígido, um livro muito, muito hermético, de certa forma. Então,
o cuidado foi esse, assim, de ir transformando essas experiências, essas observações em texto e num texto minimamente poético, né? Tem gente que me pergunta assim, mas é poesia? Porque ele não segue uma forma daquela mancha da poesia no papel, né? Tudo bem proposital, porque falar, se a cidade é esse todo, eu quero também essa mistura, eu quis trazer essa mistura para dentro do livro. Queria que você falasse também um pouco do texto que fecha o livro, do Paulo Ferraz, que assina, né? Há muita solidão em qualquer esquina, que eu achei ele bem pertinente, assim. Como que foi isso? Por que esse texto? Como que você pensou nessa forma? O Paulo, ele foi meu professor quando eu fiz o CLIP, que é o curso livre de preparação para escritores que acontece na Casa das Rosas. E o Paulo acompanhou praticamente esse processo todo, assim, ele me orientou bastante. Então, até quando eu fui pensar em chamá-lo, aconteceu aquela coisa, eu falei, mas eu vou chamar um homem, a livro que fala de mulheres, eu vou chamar um homem, mas enfim. Daí eu falei, não, tudo bem, eu acho que ele fez até apontamentos muito interessantes que vêm da visão, talvez, vocês homens, brancos, héteros, aí tenham do território, coisas que pra gente a gente não pode nem usufruir, porque, enfim, nós estamos de intrusas, né, nesse meio, cada vez mais conquistando nossos espaços, mas ainda eu sinto que somos um pouco intrusas, e foi muito legal, porque a gente já tinha uma intimidade de parceria, de trabalhar junto. Ele veio acompanhando passo a passo, ele me passava referências, então fluiu muito bem, assim, não teve, tipo, eu falo que parece que ele pegou exatamente o que eu queria dizer. Eu dei muita sorte, assim, nesse trabalho coletivo. A mesma coisa com a Ana Brandão, eu falo assim, nossa, parece que se colocasse um USB no meu cérebro e na sua mão, conectasse com essa mão, sairia a capa como eu quis. Então foi sem grandes problemas, assim. O Tadeu roubou a minha pergunta aqui, intuitivamente, que eu ia falar sobre esse pós-fase do Paulo Ferraz, mas na verdade sobre um outro viés, porque ele começa falando sobre solidão, e solidão para mim é um tema que sempre marca muita literatura, né? Não sei, eu tenho uma teoria muito interna de que a gente só escreve porque é solitário. E aí eu queria saber como é que foi a tua percepção em relação à solidão, porque ao mesmo tempo que São Paulo é uma cidade super frenética, é também uma cidade extremamente solitária, né? E aí eu queria te ouvir sobre isso também, Camila. Eu acho que é isso mesmo, que eu vou até parafrasear, né? Quem vende a tua infelicidade aprende depressa essa marcha de realidade, porque é isso mesmo, a gente está num bar, se São Paulo é assim, você está num bar com 15 pessoas e de repente deu o horário de fechar o metrô, ocorre aquela dispersão e você se encontra completamente sozinho. E no começo há um estranhamento disso e depois isso vira uma coisa que começa a ser natural. A gente entende que tem forças muito maiores aqui, né, que nos condicionam a, assim, ter esses horários de recolher, né, eu vou dizer, a ter esses horários de sair, o horário o que é seguro, o que não é, ou assim, o que transporte público está funcionando, não está. Então acho que é um pouco disso, assim, eu também vejo assim, que é uma cidade que a gente você nunca está sozinho, mas ao mesmo tempo você sempre está sozinho, porque tem uma logística complicada, mas a gente vai minando pouco a pouco, eu não sei, para mim essa solidão ela é positiva, eu não sou uma pessoa, acho que vem um pouco disso, né, o escritor ele está acostumado com a solidão desde bem novinho, talvez por isso que ele começou a escrever, então não me incomoda exatamente, mas eu também não acho que seja o ideal, assim, a gente vê alguns exemplos de solidão que vai para níveis muito extremos, alguns distanciamentos, por X motivos, né, às vezes a pessoa que ela acaba morando longe demais, enfim, ou às vezes a própria dificuldade em estar inserida num ambiente com tanta gente, algumas pessoas não conseguem, então é uma dificuldade de fatores psicológicos, mas eu acho que São Paulo é isso, São Paulo é esse tumulto, essa quantidade enorme de gente, mas ao mesmo tempo no fim do dia estamos sós e prontos para mais um outro dia.
Quero falar também de algumas poesias que me tocaram. Assim, a Camila tem uma facilidade com a expressão muito boa. Assim. Tem algumas que eu até destaquei aqui, que ela fez uma para a Lídia Davis revisada, que ela fala: debaixo de toda essa limpeza, o chão está na verdade muito sujo. Outra para a Ana Cristina revisada, que fala: é ainda mais difícil ancorar o espaço num navio. Acho lindo isso, bem lindo mesmo. Tem outra que eu anotei aqui. Olha, eu tô bem tiete, né, Camila? Não, eu também. Agora a gente vai disputar aqui pra ver quem que vai ser mais tiete. Dá licença. Vou falar minha última, então. Tá. Queria te contar uma história sobre o som, sem fazer nenhum barulho. Essa eu amei demais, tá marcadinha aqui no meu também, ó. Olha, E tá eu queria inclusive comentar sobre ela com a Camila, porque o nosso programa mais recente, antes dessa temporada, foi sobre distopias, e a gente falou muito sobre a obsessão que se tem pelo silêncio das mulheres, sobretudo, né, e como que regimes autoritários, totalitários, têm esse desejo muito arraigado, assim, e lutam muito, né, por esse ideal, por uma mulher que seja submissa, silenciosa. E aí, quando eu li esse poema e relendo aqui o livro para gravar o programa, eu fiquei pensando nesse episódio que a gente tinha gravado e nessa obsessão de fato, né? Essa coisa pelo silêncio que se tem, sobretudo com as mulheres. E aí eu queria saber da Camila se foi pensando nisso que ela escreveu, enfim, queria saber mais um pouco sobre isso, que é tão curtinho, é tão pequenininho, mas diz tanto, e justamente falando sobre silêncio, né? Sim, eu gosto bastante dele também. Ele até foi engraçado, porque acreditaram essa frase ao Drummond no Instagram. E a quem? O Drummond? Ao Carlos Drummond, Gente, olha só, eu ia ficar muito lisonjeada. Embora puta, mas lisonjeada. Mas eu pensei, acho que ele odiaria, né, coitado. Eu prefiro pensar que ele ia gostar, eu ia achar que ele ia amar. Não sei, eu já não sei, né, mas eu acho que tem muito disso sim, Jéssica, dessa questão, porque eu acho que ele foi um dos últimos que eu escrevi, eu já estava exausta, e era isso, assim, eu falei, eu quero ser entendida, sem ter que me esforçar tanto para ser entendida, até partindo dessas coisas, assim, quando eu ia fazer essas entrevistas, eu tinha que assumir uma persona de uma jornalista, né, porque eu não podia simplesmente chegar e falar, olha, poema, então acho que foi uma coisa dessa exaustão mesmo, mas num pedido de escuta, assim. A gente queria pedir para você ler um trecho do livro, Camila. Bom, eu separei aqui um trecho, porque assim, comemoração à cidade de São Paulo, que faz aniversário no sábado, eu peguei um trechinho que fala exatamente de São Paulo. Talvez ele não seja o mais poético, mas vamos lê-lo então. Posso começar? Sim, dê-nos a honra. E São Paulo não perdoa você. Esfrega na cara o que você não consegue ser. E no final da vida vai ficando pior. As evidências são gritantes. Você não chegou lá. Você não vai chegar nem perto. E continuam a piscar os luminosos da Avenida Paulista. Por outro lado, ela dizia que só em São Paulo é que se é alguma coisa. Disso ela estava segura, ao menos se estivéssemos falando de Brasil. E não valeria a pena pensar no mundo, pois isso seria uma abstração. Gostaria que fôssemos capazes de resistir por mais tempo, com mais galhardia e organização a essa grande massa amorfa e faminta de ideias e farinhas. Nossos passos são triturados, sobram ruínas, a miséria esteriliza tudo à nossa volta. Eu gostaria de resistir por mais tempo, mas a barbárie é sorrateira. A avenida está imunda, as calçadas estão quebradas, os muros pichados, prédios enormes, recuados e fechados, carros e mais carros e mais carros. Eu teria que resistir por mais uns anos, mais carros. Entramos pelas garagens, subsolos, elevadores, portas de aço escovado, janelas de vidros duplos, pretos, verdes, cinzas. Essas janelas soldadas nos protegem do barulho, da fumaça e do suicídio. Os papéis se invertem e os ratos somos nós.
Uou, muito bom. Fazia muito tempo bom. que a gente não tinha essas leituras, né? Sim, o pessoal gosta bastante, né? Eu acho que a gente tem que ter mais isso aqui. Teve uma vez que a gente fez bastante isso, a gente parou. Sim, foi uma temporada que a gente fez e depois a gente, sempre que tinha alguém com textos já meio prontos e que coubessem, a gente começou a fazer sobre isso. Muito legal. Fazer essas leituras. Você quer perguntar alguma coisa? Porque eu tenho várias perguntas. Eu quero falar. Ela falou por alto da Ana Brandão, mas eu queria que ela falasse um pouquinho mais, que eu gostei bastante. A Ana Brandão fez as ilustrações do livro, que eu achei bem bacana. Como que foi isso, Camila, quando você pensou em colocar a ilustração e qual que é a sua relação assim, com as imagens? Eu gosto bastante, eu sou bem imagética. Eu, inclusive, fiz uma mostra, eu tenho mais de 1000 fotos dessas entrevistas, desses trabalhos de campo que eu fazia, e é uma coisa que eu tenho vontade de fazer uma exposição ainda. Eu não sinto que o trabalho se esgotou. Eu acho que eu ainda tenho mais o que falar, o que mostrar. Eu acho que faltou um pouco isso, assim, uma plataforma para mostrar. Então, esse ano, se der tudo certo, a gente faz essa exposição, E a questão a Ana é uma artista plástica aqui de São Paulo que eu gosto muito, e eu gostaria de tê-la convidada para fazer meu outro livro, uma capa do outro livro, mas acabou não dando certo por questões editoriais. E assim, a gente estava no barzinho dessas coisas bêbadas, sabe? Eu falei, Ana, meu próximo vai ser você. E enfim, aquela coisa de artistas, sempre certo, sem grana, mas também não quer abusar dos amigos, fazer de graça. E como esse livro foi um edital, eu pude sortear esse trabalho, uma coisa super importante, a gente valorizar os nossos amigos e artistas, mas também valorizar financeiramente, né? E eu deixei ela super livre para ela fazer o que ela quiser. O livro não estava totalmente pronto, ela só tinha lido, assim, eu diria que 70%, mas eu acho que ela foi... Assim, ela leu minha mente, ela tem esse trabalho muito urbano mesmo. Inclusive, quem quiser segui-la é @AnaNãoExiste. Ana com 2 N's. Ela faz tatuagem também. Ela é super millennial, assim, super... Não tem telefone fixo, com certeza. Perdão. Ninguém tem. Não, isso agora virou... a nossa referência. Virou a nossa referência, né? Não, um dia eu vou fazer um podcast só sobre nostalgia. Só o Mark Durdan tinha. Só ele, porque o Mark já tem mais de 40 anos, né? A gente vai ter uma temporada para entrevistar só pessoas com mais de 35 anos. E aí a gente vai falar sobre nostalgia. Vai ser a nossa próxima temporada, que eu não aguento mais esses novinhos tripudiando em cima da gente. Essa geração que já nasceu de celular tá me irritando. Mas eu queria... Eu cheguei a ter, assim, eu cheguei a ter por muito tempo, mas eu percebi que eu só tava usando, assim, quando eu perdia meu celular, eu usava o fixo pra ligar pra ele. Então eu falei, não faz sentido, né? Era quase um GPS de celular, né? Exato, né? Não faz sentido. Era tipo uma linha gratuita, sabe? A mais, assim, que meu pai tinha lá, mas eu falei, não. Tava um objeto de decoração mesmo. Tá vendo? Vocês acabam com as coisas. Deixa as pessoas terem telefone fixo, gente. Eu queria te falar sobre um poema específico, Camila, que é um que você fala que é proibido flanar na cidade, que as mulheres não podem flanar, exceto se elas forem um homem branco, hétero e hétero. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre ele, porque eu achei ele bem provocativo. Eu marquei ele também, viu? Aí, tá vendo? A gente tem basicamente o mesmo gosto. Eu achei ele bem provocativo, assim. E eu queria que você comentasse, enfim, da onde que veio essa inspiração e tudo mais. Ele é tipo ele é até meio polêmico, que já vieram homens falar, nada a ver, que ridículo, eu não posso andar na favela, sabe? Umas visões bem... Claro que os homens foram. Claro, né? É óbvio. É óbvio, né? Mas, na verdade, essa parte que está em cima, ela é um fragmento do Benjamin, quando o Benjamin, ele descreve, né, o Flaner, ele que descreve essa figura do Flaner na modernidade, né, que seria o artista da modernidade, que anda livre por aí, apenas fruindo as coisas bonitas, é uma figura assim ligada à modernidade parisiense, então toda aquela coisa das belezas e tal.
E eu acho que assim, eu já não vejo muita possibilidade de um homem Flamer na América Latina. Eu já acho que a nossa realidade já não permite isso. E eu não vou falar por conta dessas pessoas que falam, mas é porque eu não vou na favela. Imagina, gente. Depois eu peguei esse da arte de planar, ele vem da nossa querida e polêmica Elizabeth Bishop agora. Que é aquele arte de perder, não é nenhum mistério. Você até coloca ela como referência, né? Eu confesso que eu não sabia dessa posição política dela. Hoje eu teria repensado. Eu também não sabia, a gente falou isso na época até. Exato, eu fiquei sabendo depois, então hoje eu não sei, eu tô assim, reconsiderando, né, porque eu perdi uma poeta, então isso também é uma coisa... rola um luto, né? Por exemplo, todo mundo perdeu um cineasta como o Woody Allen, né? Um ator como o Johnny Depp, tá tudo bem. E daí foi isso, foi uma coisa, acho que foi uma das últimas coisas que eu escrevi, e eu fiquei meio nessa, será que eu escrevo? Eu falei, eu vou escrever porque é o que eu penso, e é verdade e ponto. Então, eu não vou dizer que todos os homens, só vi reclamações de homens, claro, concordam, mas eu acho que é verdade, né, Jéssica? Então... Caminhando pro final aqui do nosso episódio, Jéssica, já acabando já. Rápido, Nossa, né? eu não gosto quando passa rápido assim. Eu gosto de ficar mais tempo gravando. Voa. Eu queria ficar mais tempo. Eu queria ficar falando muito mais aqui, ouvindo a Camila. Eu também. Camila, quando você vier a posta, a gente marca de gravar pessoalmente. Aí não tem os piques do celular também. Pessoalmente é sempre mais divertido, mas tudo bem, quem não tem cão casa com gato. A gente traz uns drinks aqui pro estúdio. Deixa eu te falar, a gente tem um quadro aqui no programa que a gente pergunta pro convidado e a gente fala também sobre o que está na nossa estante nesse momento, ou algum livro que te marcou, que você queira deixar como indicação. Eu sempre tanta coisa na estante, né, que é tipo, no momento eu tô lendo uma coisa meio diferente do que eu costumo ler, até são questões pessoais, que é o do Andrew Solomon, aquele ensaio Longe da Árvore, que ele faz sobre essa questão da paternidade, de filhos que de alguma forma saem diferente do esperado. Isso pode ter vários aspectos, né? Ele parte dele, né, enquanto ele como homem gay, diferente daquilo que os pais esperavam, e daí ele vai para outras questões, tudo aquilo que é diferente de certa forma. Eu recomendo, ele é um livro enorme, ele é uma bíblia, mas eu estou gostando bastante. Legal. Eu tô com a Helena Ferrante aqui também, aquele Um Amor Incômodo. Ainda falta 2 livros para eu terminar toda a obra dela. Nossa, eu nem comecei. Me julguem. Esses dias eu li A Filha Perdida. Eu comecei a ler o primeiro livro da tetralogia, mas aí ele tava em e-book, aí foi me cansando. E eu quero muito, eu quero de presente, eu quero que algum ouvinte me mande, porque eu não posso mais comprar livro. Olha que a pessoa dá uma cantada, ela mira no lugar e acerta no outro. Eu quero, eu já aceitei, porque eu sou dessas, que peço mesmo. Mas eu sei que é bom. Para começar, assim, eu também estava falando, não é possível, todo mundo gosta, acho que eu não vou gostar, mas assim, eu fiquei Hunt Fever mesmo. Não, eu quero ler. A minha psicanalista falou pra eu ler, tipo, você tem uma base. Ela falou que ela ficou igual adolescente lendo. Eu falei, bom, então realmente eu preciso ler, mas é isso. Eu fico protelando. Não, eu fiz pai ler, eu fiz meu companheiro ler, assim, então agora eles vão pra você, eles vão felizes pra você. Que ótimo, eu fico feliz. Porque, não, e eu tenho um problema com isso, porque eu falo assim, eu tenho que ter todos, porque eu vou ler rápido, que eu sei que eu vou ler rápido, vou ficar obcecada, vou querer os outros, e aí se eu não tiver como continuar a leitura, eu sou uma pessoa que eu fico super louca, mal-humorada, neurótica, então eu já tenho que ter todos, que daí eu já vou ler, já vou mergulhar, já vou fazer esse intensivão. Não, então estão separados. E você, Jéssica? Eu li um que chama Meu Corpo, Minhas Medidas, da Virgi Tovar. Ela é uma
imigrante do México que vive nos Estados Unidos e também é uma mulher gorda e fala sobre essa experiência. É um livro super fininho, é um livro que eu comprei dando o maior migué da minha vida, porque eu cheguei pra comprar e perguntei se tinha desconto pra pessoas gordas. Ninguém nunca tinha metido esse louco. Eu lembro disso. Até aquele dia que tava com a vendedora, e aí foi a primeira vez que eu meti esse louco, funcionou, eu vou começar a usar mais. Era verdade, foi lá na Casa Amarela. Foi, porque era um livro sobre corpo, né? Então assim, não tinha como a pessoa não me dar esse desconto. Eu ganhei um desconto, comprei o livro, fiquei muito feliz, essa pessoa cara de pau mesmo. E aí, na verdade, eu li, terminei de ler ele agora. E é bem interessante, assim, é meio que um ensaio, ela é acadêmica, é um livro bem bacana, eu super recomendo, vale muito a pena. Muito bom. E eu comecei a ler A Noite da Espera, do Milton Ratum, que eu já queria ler ter um tempo. Tá aqui, comecei ontem. Eu já vi 28 palestras com o Milton Ratum sobre esse livro, comprei pra ler, até hoje você não. Você não leu ainda? Não, claro que não. Só vi as palestras. Também quero receber, viu? Oi, Milton Ratum. Ele foi no podcast do Rodrigo Casarinho. Sim, mas ele é super acessível. Vamos fazer esse rolê. Você tem o WhatsApp dele? Posso ter. Aqui, assim, de pronto, não, mas posso conseguir. Estamos indo pro final, então. Camila, quero te agradecer demais. Você é sempre muito prestativa. Eu sou muito fã do seu trabalho, já te falei isso. Gostei muito de conhecer seu livro, gostei muito de conhecer você, né? Hoje a gente pode trocar ideia, a gente começar uma amizade, eu acho isso super legal. Eu fico feliz quando eu estou próximo das pessoas que eu admiro. E obrigado por você ter aceitado e por ter participado do Rabiscos. Eu adorei também falar com a Camila. Já ganhei uma tetralogia de presente, então não tem nem como não gostar dela. Rendeu. Brincadeira. Eu gostei muito do livro também, Camila. A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente vai resolver isso logo. Parabéns pelo livro, pelo trabalho. Eu tenho muita vontade de ler o seu outro livro, que Eu Não Consigo Parar de Morrer. Eu já ouvi falar muito bem dele em grupos de leitura e tudo mais. Então, desejo aí toda a sorte do mundo. Obrigada por ter dividido com a gente aí um pouquinho do seu tempo, um pouquinho do seu cotidiano e das suas escritas. Eu que agradeço, gente. Eu sou grata de vocês, do trabalho profissional e pessoal. Para mim, um super prazer. Assim. Eu acho que eu queria agradecer a vocês, porque a gente sabe que não é fácil. Cada vez está mais difícil fazer arte no Brasil. Fazer literatura é cada vez mais, enfim... me perguntaram se eu era uma entrevista ontem, assim, o que te motiva? Eu fiquei, gente, não sei, eu acho que não é uma força racional, né? Porque, então eu queria agradecer a vocês por esse trabalho que é cada vez mais fundamental. Muito obrigado, mesmo. Perfeito. Pessoal de casa, bom dia, boa tarde, boa noite. Beijo. Beijo. Beijo, gente, obrigada. Tchau. Tchau.